Olá, né? Vamos continuar aqui nosso bate-papo agora com o João Vitor, com o Paulo Henrique. Eu vou passar a palavra para o Paulo Henrique. Ele vai começar apresentando para a gente o que é o Acnur, como é que funciona, como é que é a desenvoltura dentro da política internacional. Com você, Paulo. Bom dia a todos. A Acnur é uma agência que é um órgão da ONU. Ela foi estabelecida em 1950. Falando um pouco do contexto histórico também, a ONU foi criada em 1945, no período pós-Segunda Guerra Mundial, e daí houve a necessidade, devido à guerra, houve o êxodo de várias pessoas, né, de suas terras natais, e então houve a ONU, né, viu essa necessidade de criar um órgão específico para tratar dos refugiados. E então, em 1950, foi criado a Acnur, né, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, perdão, e o início do mandato dela ela foi criada em 1950 e de início a previsão era para 3 anos e se instaurou mesmo efetivamente em janeiro de 1951. Justamente para reassentar, com o objetivo principal de reassentar os europeus refugiados da Segunda Guerra Mundial. Aí, basicamente, assim, falando um breve histórico dela, foi assim, né? Aí o João Vitor também vai dar uma aprofundada aqui quanto ao papel dela. Sim, é importante ressaltar que a Acnur, ela serve principalmente a um órgão, ele é centrado na proteção dos refugiados, né? Ela tem sede em Genebra e ela tem um papel totalmente voltado na proteção internacional desses grupos, né, que sofrem diversamente com várias violações de direitos e logo ela está pautada nisso. Também quanto à distribuição, ela é uma agência vinculada à ONU e ela tem escritório, a sede dela é em Genebra e ela tem escritórios em vários países. Aqui no Brasil mesmo, ela tem escritório em 6 cidades, que é São Paulo, Brasília, e 4 são mais para o norte, são no norte, na verdade, né? Que é Belém, Manaus, Boa Vista e Pacaraima, que as duas são na Roraima, justamente pelo êxodo que tem naquela região dos refugiados, principalmente vindos da Venezuela dos últimos anos, que chegaram bastante no Brasil e eles viram a necessidade de instalar essas secretarias nessas cidades lá mais ao norte. Atualmente, né, a Acnur está diretamente ligada à Secretaria-Geral da ONU, né, e ela possui um mandatário, né, ela existe mandatos, e atualmente quem é o ocupante é o Filippo Grandi. Ele é um filósofo historiador de 66 anos, e esse cargo dele tem 5 anos o mandato, né? Ele foi eleito em 2015, e agora ele foi reeleito novamente, e o mandato dele termina em 2025. Falando um pouco também da parte orçamentária deles, eles, na verdade, todo ano eles fazem uma previsão orçamentária do que eles precisam para as demandas anuais. Só porque como o orçamento deles advém de doações de órgãos governamentais e não governamentais, nem sempre eles atingem esse valor. No ano de 2023, por exemplo, no ano passado, eles previram arrecadar mais de 10 bilhões de dólares para suprir essas demandas. Porém, eles arrecadaram menos da metade disso. A arrecadação foi de 4,9 bilhões. E essa arrecadação é um volume que não foi o suficiente pelo planejamento deles, mas é uma arrecadação alta. E eles recebem muitas arrecadações devido à seriedade e à importância que eles têm no cenário mundial mesmo. E tanto que é um órgão sério que eles já receberam 2 Nobéis da Paz. Um foi em 1954 e 1981, justamente nessa atuação quanto à proteção dos refugiados. E também na promoção, indiretamente na promoção da paz. Em 1951, foi feito o Estatuto dos Refugiados, né, que delimita o que é um refugiado, né? Aí, entre esse estatuto, ele adentra sobre que alguém que teme ser perseguido por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opinião políticas encontra-se fora do seu país ou da sua nacionalidade. Ou seja, a Acnur, ela volta seu trabalho totalmente para esses grupos vulneráveis que sofrem perseguições, sejam de raça, nacionalidade, religião, e eles são grupos vulneráveis, como deslocados internos e apátridas. E dando continuidade aqui também, professora, falar um pouco sobre as estratégias que eles adotam para solucionar esse problema dos refugiados. Eles têm 3 estratégias principais, que é a integração local,
O reassentamento é a repatriação voluntária. A integração, ela envolve a adaptação do refugiado naquele país que ele se encontra, né? O primeiro país que ele chegou. O reassentamento já ele chega num país e não, por algum motivo ele não pode ficar naquele país, seja por motivo pessoal ou do próprio governo. Aí o reassentamento é Por a questões transferência. até nacionais, né? No caso, por exemplo, da Alemanha, que fechou suas fronteiras, não quer receber alguns refugiados, né? Aí, apesar Então, eles ficam ali lá, como um corredor de passagem, mas não podem ser assentados ali. Isso, aí esse reassentamento é basicamente isso. Aí eles ficam provisoriamente e a Acnur atua no sentido de levar eles para outro país ou outro território que não de origem nem esse que eles se encontram provisoriamente. E a terceira linha de trabalho deles é a repatriação voluntária, que é vista como a ideal, só porque nem sempre é possível. Porque essa nada mais é do que ele retornar para o seu país de origem, desde que cessadas as condições que os obrigaram a deixar. É a ideal, mas na maioria das vezes não é possível. Ela só é possível quando é por questões políticas, né? Então, quando cessa um momento de perseguição ou há uma mudança de governo, ela é possível. Mas, assim, hoje as crises migratórias, elas têm várias vertentes, né? Uma delas é a perseguição religiosa. Então, por exemplo, nós temos alguns países da África onde impera a questão de algumas religiões, né, e que são fundamentalistas e que perseguem, né, as minorias que não aderem àquelas religiões, e isso acaba sendo um grande problema, né, que expulsa as pessoas. É o caso, por exemplo, de Mianmar, né, que a maioria é de uma religião e acaba que as minorias são expulsas ou são maltratadas, recebem... E Mianmar também teve no ano passado ainda teve outra causa de deslocamento também, foi as condições climáticas, né? O evento natural teve o ciclone em maio, que também aumentou bastante o êxodo das pessoas. Foram obrigadas também pela condição climática. É até um dos motivos que em outros países também, se acontecer, resolvendo essa parte de infraestrutura, também a pessoa pode ser repatriada. Essa questão ela é bem complexa, né? Embora a Acnur seja uma das agências que mais recebe recursos, o problema é que a crise humanitária e migratória no mundo todo, ela aumentou exponencialmente, né? Por conta das guerras, por conta das questões políticas, das questões também socioambientais, questão de falta de emprego, né? Então, por exemplo, a gente tem grandes fluxos de países da América Latina, né? Onde impera o tráfico de droga, onde a violência é muito alta, buscando refúgio ali nos países da América do Norte. Então, esse é um exemplo. Mesmo que as pessoas estejam ali de maneira ilegal, mas hoje muitos estados, nos estados americanos, predominam uma quantidade muito grande, né, de pessoas que vêm de outros países. Com isso também a gente acaba criando outros sentimentos, né? Um dos sentimentos crescentes no mundo é o de xenofobia, né? Então as pessoas elas chegam ali, elas ficam são moradores de rua, às vezes não têm emprego, né? Sofrem uma série de vandalizações e acabam também que aumenta um sentimento de ódio, né, dos nacionais por aqueles que estão ali de passagem. Então, são questões complexas, né, que a gente tem em relação a isso, e o Brasil tem sentido isso, principalmente das pessoas que têm vindo ali da Venezuela, né, para assentar aqui no Brasil, e isso também tem criado uma crise ali no Acre, naquela região. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Eu levantei alguns dados sobre a Acnur, né? E ela fez um levantamento em 2023, ela divulgou que existem 114 milhões de refugiados pelo mundo, né? E no Brasil, existem em torno de 700 mil, sendo 560 mil venezuelanos, né? Por conta daquela crise política, também econômica, né? E a estimativa é que esse número aumente em 2024, né? Por uma série de questões. Tem as guerras que estão acontecendo na Ucrânia e Rússia, né? Palestina, Israel, esse número vai crescer, né? E esse deslocamento forçado muitas vezes ocorre, muitas vezes, não porque a pessoa quer, mas por conta de conflitos, crises sanitárias, humanitárias, e é isso que tem que... Continuando aqui nessa parte dos números também, a gente observou um relatório da Acnur de 2023, que no primeiro semestre de 2023 houve o período de recorde, onde houve o maior número de pedidos de asilos,
que nos 6 primeiros meses foram 1,6 milhões de pedidos. E devido justamente a essas causas que o João citou, a senhora também citou. E nesse primeiro semestre, o que foi observado como os principais fatores foi justamente a guerra na Ucrânia, a questão de Mianmar, que a senhora citou, e também os conflitos nos países africanos, como Sudão e Congo. E já no segundo semestre, esse boom que teve, esse aumento, foi devido principalmente ao ataque em Gaza, né, a guerra de Gaza. E até mudando também, continuando também um pouco nessa parte de críticas, a Acnur também, apesar de ser um órgão muito importante, ela também é alvo de... tem bastante melhorias a serem feitas, né? Tem bastante pontos a serem melhorados. Aí o João também vai continuar aqui falando dessa parte. Um grande problema da Acnur é a falta de recursos, né? Porque ela depende muito das doações dos países, né? E aí, até teve um caso emblemático agora lá na guerra da Palestina, né? Que foi alguns dos integrantes da Acnur estavam envolvidos no ataque. Aí teve o bloqueio de muitos países, Estados Unidos, mas esse bloqueio foi feito, mas logo depois eles afastaram os envolvidos e continuam os repasses de dinheiro, né? Logo, a Acnur, ela sofre ela sofre por não ter uma autonomia, né? Ela precisa de doações dos países para ter seu funcionamento pleno. Outra coisa também que eu queria falar é a questão dos apátridas, né? Que são pessoas que vagam, que não são reconhecidas por nenhum Estado nacional. Isso acontece também por conta daqueles que nascem, né, nos campos de refugiado. E isso também dificulta para que eles tenham a sua nacionalidade reconhecida, e aquele que não é nacional de nenhum país, ele fica vagando e ele não tem identidade própria, né? Ele não tem um local onde ele possa ser acolhido. Então, isso acaba que ainda é algo que já vinha acontecendo no mundo e que hoje a gente tem ainda um número muito grande de pessoas que não tem qualquer pátria, qualquer local onde ele possa chamar de lar ou de casa, né? E nem para onde retornar. Esse também é um grande problema que precisa ser resolvido a nível internacional, porque o que dificulta é que cada Estado-nação ele tem leis próprias. Então, uns reconhecem como nacional aquele que é nascido de pai e mãe, o outro aquele que é nascido no território, o outro que necessariamente precisa ter a mãe com determinada nacionalidade, né? E a questão de ter muita divergência, né, de legislação no campo internacional também dificulta aí que essas pessoas tenham aí o seu reconhecimento. Justamente, até o outro ponto que a gente também ia abordar é justamente esse desafio na proteção mesmo, porque não tem uma proteção uniforme quanto aos refugiados. Não tem uma lei que rege todos os países, né? É impossível ter também. E, então, esse é um ponto que atrapalha bastante o trabalho deles. E, justamente nessa proteção dos grupos minoritários, até a atuação em países que estão em guerra mesmo, né? É praticamente impossível eles fazerem alguma coisa, porque eles não atuam diretamente nos refugiados em zona de guerra, onde a guerra está acontecendo. Então, vai gerando mais um ponto frágil, né, neles, na atuação deles, que eles não têm como agir diretamente até que se tenha um Estado pacífico, né, provisoriamente no mínimo. Sim, e essa questão ela envolve também muitas vezes a precarização dos campos de refugiados, né, porque sofre com superlotação, com falta de água, de alimentação. Algumas vezes foram relatados abusos, sejam até sexuais dentro desses campos. Então, é uma questão muito sensível que acontece nesses campos e que a Acnur tem focado para tentar resolver, né? E um dos tipos de trabalho que eles fazem, já comentei anteriormente, da repatriação voluntária, também é um ponto que é criticado pela comunidade internacional, porque muitas vezes os refugiados se veem pressionados a voltar para o seu país de origem, mesmo forçadamente, né? Mesmo não querendo, às vezes a Acnur acha que lá já resolveu, mas a pessoa não se sente confortável em voltar. E tem essa crítica justamente porque eles, até pelo país também onde a pessoa se encontra, pressiona a Acnur, e a Acnur repassa essa como se fosse uma pressão mesmo para que a pessoa volte ao seu país, mesmo forçadamente, né? Mesmo contra a sua vontade. É isso, pessoal. Vocês querem fazer mais algum comentário para a gente fechar? Eu creio que a Acnur é um órgão essencial, né, para a proteção dos refugiados. Ela tem um papel fundamental para
para trazer um pouco de dignidade para essas pessoas que muitas vezes sofrem por ser expulsas dos seus países ou ter que ter um deslocamento forçado, e que é um papel que tem que ser diariamente reforçado e melhorado a sua gestão, mas que ela exerce um papel fundamental para essa população. Para finalizar também quanto à crítica, né, que é uma crítica comum praticamente a todas as instituições, também tem bastante críticas quanto à gestão dos recursos, corrupção, nepotismo, problemas que são comuns de todos os países mesmo, mas, como o João falou, é um órgão de extrema importância e que, apesar dessas críticas, é essencial para o funcionamento do nosso mundo. Né? Então tá bom, gente, muito obrigada. Obrigado. Ai, foi muito bom. Gostei.